E a gente já leu, né, agora no início, o texto que tem impactado a gente essa semana, e Deus tem falado com a gente a partir desse capítulo 13, é a partir dele, e hoje eu quero falar sobre ele. Nós vamos, que nem as experiências, né, quando pegam alguma coisa, né, dentro da área das pesquisas, que vão tentar descobrir, né, um bocado de coisa lá, porque vamos descobrir a roda, não, quando vão descobrir alguma situação de uma doença, por exemplo, e vão testar em animais e tudo mais, eles pegam, aplicam lá, né, eu estou falando de uma maneira bem, sem entendimento, porque eu não trabalho com isso, mas a gente entende, não entende, mas escuta falar, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam o vírus ou a doença naquele animal, naquele inseto, sei lá, e depois eles começam a dissecar, né? O que significa o dissecar? Eu quero entrar nesse detalhe. Vai prescrutando, né? Vai espalhando, vai olhando, vai indo lá no íntimo para, né? Nos detalhes, nas coisas menores, depois vai até no microscópio para olhar coisas mínimas e assim descobrir, né, de repente, algumas coisas. E assim a gente sabe que tantas vacinas existem hoje exatamente por conta disso, porque foi pesquisado e esmiuçado. Estou falando tudo isso porque essa palavra já está sendo esmiuçada em nosso proveito essa semana. E essa palavra, né, esse texto sobre falar, né, de como entrar no reino, eu trago hoje um tema para nós falarmos um pouco e meditarmos, falando da nossa família. E quando eu falo da nossa família, a gente não está aqui para falar pensar só na nossa família, né? Penso eu, acho que eu não estou errada, né, que disse, quando a gente pensa na nossa casa, a gente que só está nós e o marido, né? A gente não pensa só em nós, a gente pensa também nos filhos, né? Você pensa lá no seu querido que está lá, é Paraíba, né? Em Fortaleza, na sua nora, e naquela coisa gorducha, deliciosa, aquela neta linda. Então, quando você ora por você ora também, não é só pela sua família. Ainda que a gente esteja aqui falando da nossa família, a gente também pensa, né, na prole, lógico. Então, Deus está falando com a gente de uma maneira bem especial, e é o que eu estou dizendo, não é só para nós, mas é para aquelas pessoas com quem a gente realmente tem essa afinidade, né, esse relacionamento afetivo de filhos, de netos, aqueles que a gente quer, né, que tudo vá bem. A gente quer que os irmãos vão bem, com certeza. A gente ora todo dia, né, pela família, depois a gente põe a irmandade, ora por um, ora por outro, mas sempre a família está em primeiro lugar, né, quando a gente entende que a família é nosso ministério, nosso primeiro ministério. Inclusive nós, enquanto esposas, mulheres, a gente sabe disso. E o tema, dentro do tema de encontrar o reino e entrar no reino, Deus colocou no nosso coração a mudança do curso da história familiar. Quantas situações que a gente vive que a gente gostaria que tivesse uma mudança no curso da família, porque sabe aquela história, quando a gente sabe assim, aquela pessoa que está indo naquele caminho, não vai dar coisa boa, vai dar ruim. Quando alguma família, ou pessoas da nossa família, ou que não seja da família, quando a gente começa a notar que está enveredando por um caminho, a gente fala assim, não vai dar certo isso, não vai ser bom. Não é assim? A gente não percebe? E o outro lado também é verdade, né? Quando alguma coisa, a gente começa a caminhar, e pessoas que estão junto com a gente caminham por um lado também, que a gente olha e fala, poxa, que bom, escolheu o caminho certo, isso aí vai dar certo. Mas a gente sabe, né? Quando a gente está do lado de fora, a gente olha para o outro, a gente consegue ver, de repente, mais possibilidades do que quem está na mesma história. Não é assim? Quem está vivendo uma história difícil, o que acontece? Geralmente procura um conselho, que bom que procura às vezes o conselho, e que bom que procura no lugar certo, né? Para poder parar, mesmo que esteja indo para uma ribanceira, no meio do caminho para tudo e tenta se ajustar. Então, é essa mudança de curso que o Espírito Santo colocou no meu coração, que esse texto traz para nós. Nós estamos aqui para entender e, mais uma vez, profetizar sobre a nossa família, e não só profetizar, não adianta profetizar e continuar no caminho errado.
Eu estou profetizando, mas eu continuo errando. Eu estou profetizando, mas que adianta? Eu sei que o caminho certo é lá, mas eu estou profetizando, falando, e estou indo para o caminho errado. Não adianta, né? Então a gente precisa profetizar, sim, porque a palavra de Deus é poderosa, sim, mas a gente precisa também ter ações e passos certos. E podemos profetizar nessa tarde que se alguma coisa não está indo bem, está dando ruim no meio da nossa casa, da nossa família, ou por nossa própria causa, Deus está aqui hoje para dizer que nós podemos mudar o curso da nossa história. Jesus veio na terra para mudar o curso da humanidade, e Jesus mudou. O mundo está, né, tá em bancarrota, está indo para o abismo, né? A palavra de Deus diz que o sistema jaz no maligno, mas nós pulamos esse sistema, nós saímos do sistema. Jesus veio e nos tirou do sistema. Eu não estou mais no sistema desse mundo, eu estou na mão de Deus. Você pode dizer isso? Diga isso: não estou mais no sistema, eu estou na mão de Deus. E quando eu e você não estamos mais no sistema, estamos nas mãos de Deus, Deus pode nos abençoar e nos usar para tirar, de repente, a gente de um rumo errado, de um caminho que a família está indo errado. Pode ser que alguma coisa não esteja indo bem, mas Deus está dizendo nessa tarde: hoje é tarde de mudança de curso. O curso da sua história, o curso da vida, da história dos seus filhos, o curso da história, da sua própria história, da família toda, ou só de um, de outro, do marido. Deus pode mudar. Ainda hoje durante o dia, alguém conversava comigo, dizendo, né, que tem uma parte da família lá, alguém da família que é envolvido com bebida, né, e continua bebendo e tal, mas hoje é o dia que Deus pode mudar tudo isso. Todo dia a dia, a gente não pode ficar, acostumou com o culto, acostumou com a palavra, acostumou de ouvir. Não, precisamos acreditar nesse power da palavra de Deus. Aleluia. E vamos lá, esse texto que nós já lemos, eu quero ler de novo. Diz assim, de Mateus capítulo 13, versículo 44. Nós temos na tela a linguagem na Nova Almeida atualizada, e eu gosto, e eu escolhi porque eu achei muito importante como é a reação de quem encontrou, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Quer dizer, achou em um lugar, achou o tesouro e achou no lugar. Então, falou, não, esse lugar tem que ser meu, para eu ficar com ele. Aí correu e vendeu tudo. Então, vamos ver alguns pontos importantes, pelo menos 3 pontos importantes que eu vejo aqui, nesse achado desse tesouro. O entusiasmo, né, que na outra tradução fala, eu acho muito importante isso. Quem acha o reino de Deus, quem percebe o valor, numa tradução está escrito que estava transbordante de alegria. Nessa outra tradução que eu estou aqui com a minha Bíblia, na NVT, diz que depois a pessoa é entusiasmada. Então, quando se acha alguma coisa preciosa, existe entusiasmo, né? A gente tem em nós muitos, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada comportamento é um comportamento, cada temperamento é um temperamento, cada maneira de ser foi Deus que criou, né? Os homens inventaram, né? Vamos dizer assim, a palavra e uma designação de comportamento para temperamento, para que nós precisamos nos entender. Então, para isso existe a ciência, e a ciência, depois de estudar tanto tempo, descobriu que tem pessoa que age assim, tem outra pessoa que tem mais probabilidade para agir assim, outra assim, outra assim. Então, depois de se estudar tanto, porque a capacitação de estudo Deus que deu, né? Então veio essa conclusão de quatro temperamentos em especial, que nunca uma pessoa tem tem um só temperamento, mas é um sempre prevalecendo, enfim. Estou dizendo isso por quê? Porque todos nós temos tendências, né, de comportamentos, mas tem alguns que se entusiasmam mais que outros, né? Tem uns que são mais comedidos, né? Mais discretos, mas quando falamos aqui e lemos aqui, e estamos falando aqui de reino de Deus, de mudança de Deus, de palavra de Deus, de poder de Deus,
Mesmo os que são mais quietinhos, mesmo os que são mais comedidos, não pode ficar com cara de segunda-feira quando se diz alguma coisa sobre Deus. Precisamos manifestar, esqueça o temperamento e pensa, você não vai para o inferno. Quem crê em Deus não vai para o inferno. Quem aceitou Jesus vai para o céu. Quem aceitou Jesus não tem uma vida de galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não! Quem crê em Deus passa momentos de fraqueza, mas tem poder de Deus para vencer e vencer e vencer. Ah, Jesus, hoje eu ainda orei e falei, Senhor, não me deixa gritar no púlpito. Por favor, deixa eu me comportar, eu preciso falar baixo. Já era. Mas Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus não tem nada a ver com isso, sou eu. Eu que falei para Deus, Deus não deixa. Deus não deixa. Deus vai me amarrar minha boca? Não, né? Tá bom. Mas como eu disse, eu me empolgo. Eu me empolgo. E eu tenho um defeito grave, irmãos. Eu vou ter que dizer aqui para vocês. Que eu estou pedindo ajuda de Deus também. Eu sei que é falha minha. Mas quando eu vejo o Deus que faz tudo, maravilhoso, e fazer na vida das pessoas, e eu vejo ainda umas pessoas assim, dando uma de galinha de Angola, com aquela cara de segunda-feira, de que o mundo inteiro está em cima dela, não que a gente vive isso, mas que a pessoa vive desse jeito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu me iro com isso, me iro. Eu fico doida da vida, eu fico com vontade de pegar a pessoa e puxar os colarinhos e pegar o pescocinho e brincar de roxinho, que nem a minha amiga Raquel falava. Que ela dava aula na escola, né? A minha querida Raquel, quando eu fui líder da UFEBRAC estadual, ela foi minha vice e isso gerou uma amizade muito linda, muito gostosa. E ela dizia às vezes, em alguma situação, ela falava assim, vou brincar de roxinho com a pessoa, porque ela dava aula para criança, acho que a Dani deve conhecer essa linguagem, não sei. E as crianças falavam que ia brincar de roxinho, querendo pegar o pescoço para deixar roxinho a pessoa. Então, olha, numa linguagem mais delicada, eu tenho vontade de brincar de roxinho, e fico meio revoltada. Eu sei que eu não devo. Porque quando a pessoa tem tudo de Deus e não dá o valor e vive com aquela cara, o problema é dela com Deus, mas eu não devia, mas eu fico como se estivesse defendendo Deus, eu não preciso defender Deus. Não é verdade, queridos? Deus não precisa ser defendido, só que eu fico querendo defender Deus, então é um pecado, toda vez eu bato nela, né? Né? Bom, outro probleminha mesmo, mas tudo bem. Mas enfim, queridos, a grande realidade são essas duas palavras aí. Quem encontrou um grande tesouro, está aí, numa linguagem, ficou transbordante de alegria. O outro, entusiasmado. Ainda que não fique entusiasmado que nem a Leonor, tudo bem, eu entendo. Mas nós precisamos, de alguma maneira, mostrar gratidão, alegria, satisfação. Porque as nossas ações vão bem na frente do que nossas palavras. Então, onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente faz compras, etc., nosso testemunho. Aí aquela cara o tempo inteiro, a pessoa fala que é crente, fala, meu Deus, mas aquela pessoa está o tempo inteiro com cara. Bom, já falei bastante sobre isso. Vamos lá. Então, 3 pontos importantes aqui sobre essa mudança do curso na nossa história familiar, que nós podemos vencer e viver isso. Primeira coisa aqui, quando fala sobre esse tesouro, a gente podia aí pensar que não temos, né, nem é para esse momento isso, mas pensando nesse tesouro, podíamos pensar, olha, paz, alegria, segurança, tranquilidade, certeza do sustento todo dia. Olha aí, olha que tesouro que Deus está dizendo para nós, porque o reino de Deus é tudo isso. Só que o que acontece? A gente às vezes se alegra muito mais por causa da aquisição de um bem. A gente se alegra com a aquisição de um emprego ou um aumento do emprego. A gente fica muito mais entusiasmado do que com o reino de Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos ser aqueles que quando fala assim, é a hora de ir para a igreja, a gente se alegre, a gente mostre essa gratidão a Deus.
ganhou um trabalho, um novo emprego, sei lá, teve uma promoção, teve isso, teve aquilo. Quem está em volta de nós está vendo, principalmente, né, sempre a nossa casa, está vendo o quanto a gente se entusiasma quando está no reino de Deus, quando tem um final de semana como esse. Aliás, o próximo já passou, o próximo final de semana não tem um simpósio, mas tem o culto, tem a casa de Deus, tem a irmandade reunida. A pandemia está passando, né, no sentido de tantos cuidados. Estamos podendo nos juntar novamente, estamos podendo nos abraçar, estamos podendo estar na casa de Deus. O quanto isso tem que nos empolgar, porque é um tesouro que nós temos, não é? Já se passou por aqui, nós como igreja do Mandaqui estamos acostumados no sentido de conhecer, já sabemos o quanto alguns irmãos passam dificuldades para cultuar a Deus. Nós tivemos momentos aqui em que a internet foi desligada, né, a transmissão, porque tem irmãos que, se forem descobertos que estão pregando o evangelho onde estão, eles podem ser mortos, porque não tem liberdade de adorar a Deus. Olha a liberdade que eu e você temos aqui hoje, aqui e agora, e quanto tempo a gente quiser. Esse templo, essa casa de oração para todos os povos, na Avenida Ultramarina 616, está aberta todos os dias, das 8 horas da manhã até as 17 horas, todos os dias podemos ficar aqui, cultuando a Deus, sozinho, adorando a Deus, podemos entrar, deitar, podemos nos colocar diante de Deus, podemos fazer a adoração a Deus o tempo que a gente quiser. Olha a liberdade, isso é o quê? É o tesouro que Deus está nos dando. Então a nossa empolgação precisa estar bem ligada àquilo que de verdade é um tesouro, e nós já encontramos esse tesouro. Amém, queridos? E quem está em volta está vendo. Eu acho interessante, me lembrei disso agora, quando eu ministrava, né, durante esses 10 anos com a UFEBRAC estadual que liderei, sempre quando a gente tinha os congressos que reunia a mulherada e tudo mais, eu estava sempre falando, porque não sei o que lá e manda aqui, não sei o que manda aqui, não sei o que manda aqui, não sei o que manda aqui, falava da igreja. Aí já chegava irmãs que falavam assim, meu Deus do céu, ei, esse manda aqui, hein, menina, como que você fala dessa igreja? Por que será? Por que será que eu falava tanto? Ah, porque eu sou metida, que eu tinha que falar da minha igreja? Não, porque é a casa que Deus me colocou, é a igreja onde Deus me colocou desde quando eu era jovem. Já estou ficando velhinha e continuo aqui adorando a Deus, e continuo aqui. Outro dia, como eu falei semana passada, meia tontinha até, com probleminha de labirintite, mas estava aqui. Por quê? Porque eu tinha que fazer o louvor, tinha que estar aqui? Não, porque é muito bom esse tesouro, faz parte de todo o tesouro, são coisas, um conjunto de riquezas que eu e você temos. E a nossa família precisa estar realmente focada nesse tesouro. Melhor estar na presença de Deus. E eu lembrando de outra coisa, eu me lembro também, o Joel sempre pregou fora, né? Sempre ministrou fora. Hoje ele tem feito isso bem menos por conta de estar na igreja, mas quando ele era mais novo e a gente tinha menos atividades na igreja, a igreja é menor, ele como um pregador, né? Graças a Deus, sempre muito cheio de Deus, sempre muito eloquente, muito ousado e usado por Deus, com palavra de ciência, palavra de revelação da palavra de Deus. Sempre ele foi convidado e eu sempre saía com ele, mas todas as vezes, ou a maioria das vezes que a gente saía, as crianças ainda pequenas, elas choravam e falavam, não quero ir, eu quero ficar na minha igreja. Elas não estavam grandes ainda, elas falavam, não quero ir, mãe, eu não quero ir. E eu deixava sempre na casa de alguma irmã para ir para o culto, porque era o culto aqui, e tinha o culto aqui, mas o João não estava aqui, nem eu, para poder ir em outra igreja. Mas elas não queriam, elas queriam estar onde? Na igreja delas, desde criança. Elas brigavam para não ir em outra igreja, mas não era outra igreja? Pois é. Faz parte do tesouro, nós temos um lugar, entendem, queridos? Eu estou sendo clara? Na verdade não é fazendo discriminação de igreja, mas é o valor, sabe? Criança que não queria nem sair da própria igreja, quero estar na minha igreja, quero estar com meus amiguinhos, eu quero estar com os meus irmãos. Meus irmãos, o quanto isso é um tesouro na vida dos filhos, vocês que têm uns pequenos ainda. Oh Deus, que o Senhor nos dê graça para que a gente não deixe de valorizar esse tesouro, porque não é só dizendo, ah, vai lá, mas não vai, ah, faz lá, mas não faz, não. Como já há algum tempo atrás nós ministramos, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não adianta, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, não adianta, né? Enfim,
Primeira coisa importante, é um tesouro, é um conjunto de riqueza que nós temos, o texto fala. Depois diz que o homem achou. O texto diz, o homem achou. Quer dizer, é acessível. Não está escondido, né? Está escondido sim, né? No sentido literal do tesouro lá falando. Mas aqui do jeito que a gente está falando em relação que o tesouro é o reino de Deus, são as coisas de Deus. Todos têm possibilidade de estar nesse tesouro, estar achando esse tesouro. Todos têm a possibilidade de usufruir desse tesouro. Eu estou usufruindo agora desse tesouro. Você está usufruindo agora desse tesouro. Mas não se manifeste. Mas é sempre assim? É sempre assim? Eu não estou aqui dizendo que não tem aquele dia que não dá para estar, né? Hoje mesmo tem pessoas que não estão por situações de trabalho, por situações também de enfermidade. Acontece. Às vezes até uma viagem, glória a Deus, a gente até viaja, até passeia, tem alguma coisa, mas quando qualquer coisa é motivo de nós não nos reunirmos, não congregarmos, não estarmos juntos, temos que observar porque está acessível. E a palavra de Deus, podíamos ir em tantos textos, mas tem um dos textos da palavra de Deus que diz assim, que nós devemos ouvir hoje o que Deus está falando. O Espírito Santo está falando hoje. Gaste seu tempo hoje de ouvir Deus. Vamos aproveitar hoje esse momento, porque nem sempre vai ser assim. Nós estamos vendo que já tivemos um lampejo, já tivemos uma pequena amostra, uma amostra muito pequena, né? Quando fechou todas as igrejas, né? No Brasil e no mundo, em tudo que foi lugar, nós já observamos que as coisas começam a querer atrapalhar, querer impedir. Mas hoje é o dia de buscar o Senhor, hoje é o dia de nós percebermos que é acessível. Nós não perdemos a oportunidade de estar com Ele, é acessível, esse tesouro é acessível. E a outra coisa que a gente observa, né, o que eu já acabei de falar, o transbordando de alegria, falar mais um pouquinho sobre isso. A valorização do reino de Deus na nossa vida, o que traz para nós. Quando nós realmente olhamos e encontramos o tesouro, que é aquilo que é precioso, que é o conjunto de valores, e nós vemos que é acessível, e nós damos graças, e nós nos alegramos, e nós de fato transbordamos de alegria, ficamos entusiasmados. Senhor, é aquele dia da conversão, sabe? Que tem gente que diz até que, tem até a música, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Por quê? Porque tem gente que está andando com Deus, daqui a pouco começa a deixar para lá, começa a não ser tão importante, começa a não ter tanto valor. Mas que o Senhor nessa tarde esteja nos renovando nossa alegria, nosso ânimo, o prazer de saber, eu vou para a igreja, de trocar de roupa assim, de botar diferente, a roupa diferente, de botar lá, né, a gente coloca os nossos penduricalhos, nossos adornos diferentes, de colocar aquele perfume, fazer aquela festa, porque eu estou indo para a casa de Deus, porque eu estou indo para uma reunião de gêmeos, porque hoje tem uma ETL, né, organização da igreja, o trabalho que a gente tem aqui com toda a liderança, seja o que for, é com entusiasmo, com alegria, que o Senhor tem nos dado possibilidade. Quantas dificuldades às vezes quando a gente está adoecido, que não pode estar, e quanto tempo que às vezes não pode estar. Então, quando a gente pode estar e fica em casa, meu Deus, será que estamos tendo esse transbordando de alegria? Não. Então a nossa família é prejudicada com isso, porque a nossa maneira de agir, nossa maneira de ser, está trazendo o quê? Os feixes, diz a palavra de Deus, que a gente planta, a gente colhe. Então quando a gente mostra alegria, quando a gente demonstra para o Senhor, não para os outros simplesmente, mas para o Senhor, que é aquele que está vendo o nosso coração disposto, a nossa família é abençoada. Nós estamos mudando o curso, nós mudamos o curso da nossa família, e não precisa ser um monte, é um só entusiasmado, um só valorizando. Não estou dizendo que é um só para fazer, mas a partir de um único, o curso da família é transformado. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. E aí, para encerrar, eu quero comentar sobre tudo isso que nós vimos, né? Realidades verdadeiras, mas que existe, e para nós está tudo aberto, tudo pronto, está tudo disponível, né? O reino de Deus e tal. Agora, uma coisa que precisamos entender é que essas três coisas que vimos, é necessário termos atitudes para que isso aconteça. Porque achar o reino, o homem lá achou. Se alegrar, o homem se alegrou. Era uma coisa importante e ele achou e se alegrou.
Mas ficou só nisso? Tem gente que fica só nisso, né, Carmen? Se alegra, vem aqui na igreja, recebe uma palavra maravilhosa, e diga-se de passagem, Deus tem levantado no nosso ministério pastores aqui cheios de Deus, abençoados, né? Fora o Joel como pastor presidente dessa igreja há mais de 30 anos, já perdi as contas com o tempo que nós estamos aqui, meu pai do céu, isso é um sinal de velhice, mas tudo bem. Fora ele, tem o pastor Ricardo, o pastor Wander, fora os outros, né, os 3 que mais ministram aqui em cima, palavra sempre que vem nos arrebatando, nos ensinando, nos chacoalhando, mas nos edificando, sempre tremendamente somos abençoados, mas muitas vezes, que bênção, a hora que a gente sai da porta para fora, esqueceu tudo. Não age o que está ouvindo aqui, não põe ação em prática. E aqui, o texto fala exatamente isso. É necessário que a gente haja como esse homem, porque depois de entusiasmado, ele esconde novamente, né, o tesouro, e ele vai para casa, e ele faz o que? O texto diz, ele vende tudo o que tem. E aqui está a mudança do curso que podemos ter na história da nossa casa, da nossa família, para que Deus dê uma reviravolta, para que Deus modifique. Está aí o texto. Ele vende tudo que tem e com dinheiro compra aquele campo. Olha só, ele vende o quê? Quero ouvir vocês falando num coro bem lindo. Ele vende o quê? Tudo o que tem. O que significa ele vender tudo o que tem? Significa que ele ficou sem nada. Significa que ele esvaziou o que ele tinha de valor. Ele vendeu o quê? Ele vendeu o que tinha de valor, para poder trocar todo aquele dinheiro pelo tesouro. O Senhor está nessa tarde dizendo exatamente o que nós precisamos fazer. Nós temos as nossas coisas que são valiosíssimas para nós. Nós temos, para começar, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa linguagem, o lugar de onde eu nasci, eu tenho o estudo que eu fiz, eu tenho uma série de situações que são importantes. E esse texto falando sobre vender tudo que tem, o que eu quero pegar aqui para vocês virem comigo no entendimento da palavra, o vender tudo que tem é esvaziar daquilo tudo que a gente acha que é muito importante. É de fato o desapego. Você abre lá a internet, vários sites hoje, está assim muita coisa acontecendo, muita informação, e está lá, muitos sites, muitas coisas, a partir do Facebook está lá, desapego. Eu abro lá, eu nunca entrei naquele negócio, nunca desapeguei de nada, está lá, vem a primeira página escrito desapego. Leonor, você quer desapegar, que não sei o quê. Não é esse desapego simplesmente de, eu não quero mais essa bota, esse sapato, eu vou colocar, até porque a gente tem bazar aqui para poder abençoar o reino, então a gente faz isso. A gente desapega não é para ganhar dinheiro, a gente desapega para dar mesmo. Mas não é esse desapego que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós. Literalmente o homem foi lá, né, numa parábola, é lógico, mas eu quero dizer no literal, no sentido de dizer assim, ele se livrou, ou ele largou, ou ele abandonou, ele desapegou tudo que ele tinha por causa do reino. E até aqui nós estávamos falando sobre isso. Quantas coisas não estão no lugar, né, do reino de Deus na nossa vida? Ou seja, estamos no reino, né? Achamos que estamos no reino, de fato não estamos. E o que o Senhor está dizendo para nós aqui, essa mudança de curso, é preciso esvaziar o nosso modo de ser, a nossa vivência. Muitas pessoas desejam, né, e não estão erradas de desejar, o jovem de ser, né, de ter um emprego, de ter uma profissão, mas hoje não encontramos muitas, não posso dizer, não vou dimensionar aqui porcentagem, mas hoje a gente não vê como a gente via antes, né, no passado. Isso não é assunto de velho não, é porque a igreja precisa desse rompante do Espírito, desse renovo do Espírito, dessa mudança, desse dunamis chegar entre nós, porque olha só, a gente ouvia muita gente quando via criança, adolescente já dizer, não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um baterista, eu quero tocar, eu quero cantar que nem o Henrique, eu quero pregar. Antigamente eu escutava, quando eu ministrava louvor aqui,
Muitas das meninas que estão hoje mais velhas, eu ouvia criança dizendo, eu quero cantar, ministrar louvor que nem a Léo. E as irmãs me mandavam mensagem, falavam comigo, não tinha essas mensagens antigamente, mas falavam comigo que muitas crianças, a brincadeira delas, desses adolescentes que estão aqui hoje, de adolescentes que estão aqui hoje não, de gente que já está casada, né? Lógico, já faz tempo, meu caso é adiantado. Mas de crianças que brincavam, e a brincadeira deles era exatamente culto. Aí tinha lá a Leonor cantando, tinha não sei o que tocando, e eles olhavam para a gente. Estou falando de mim porque eu fazia o louvor, né, como uma referência que era aqui antes, mas a referência era isso. Aí tinha os menininhos que era o pastor Joel. Essas referências estão acabando. Por que está acabando? Por que está acabando, irmãos? Precisamos rever isso. Precisamos olhar para o reino e pensar o seguinte, espera aí, o reino é um conjunto de riquezas que não vale a pena outras coisas, então eu vou vender as outras coisas. Não estou dizendo aqui que é para a gente largar o trabalho, para largar nossa profissão, para largar tudo que a gente faz para poder ficar no reino de Deus, não. Mas é trocar no coração. O estudar, o se especializar, as pós da vida, e etc., os cursinhos da vida, tem que ser colocado na balança, porque muitas vezes, está fazendo está tirando, né, o da balança, o que o Senhor está dizendo nessa tarde. Nós precisamos olhar o que está lá em Mateus 6,33, é buscar o reino, porque as demais coisas é qualquer coisa, é tudo depois, para depois, primeiro o reino, e Deus acrescenta, e eu sou testemunha disso, viu, queridos? Eu sou testemunha dessa palavra. Vamos ver aqui para a gente pensar ainda mais um pouco sobre o que é vender tudo e ficar sem nada. O texto de Mateus 6:5, vamos lá para Mateus, ainda nós vamos ficar em Mateus, versículo 5, eu vou ler aqui na NV, você vai colocar, Ângela? A Ângela já colocou, então vamos ler nessa tradução. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Agora vamos para o versículo 16, por favor. 16 diz, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. O versículo 17. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, e desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e o Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Nessa rápida reflexão, esses dois textos, se vocês observarem, os dois textos começam do mesmo jeito. E quando vocês forem orar, e quando vocês forem jejuar, o que isso tudo tem a ver com o que nós falamos até agora? Com o reino, com encontrar o reino, com encontrar um conjunto de coisas valiosas, e se alegrar, e valorizar isso mais do que as outras coisas. Deus está vendo como está cada um de nós. O estar na igreja, os finais de semana, essa igreja cheia, lotada, Deus está vendo como é a posição de todos nós que estamos aqui. Ninguém aqui, ainda que tenhamos, né, lógico, na organização tem um pastor, tem um corpo de pastores que cuida das ovelhas, que zelam, que oram, que ministram, mas nós temos que dar satisfação, no geral, no final de tudo, é a Deus. Porque o pastor pode muito bem ver todo o tempo a gente aqui, e a gente está aqui, mas não está aqui, estão entendendo? A gente está aqui, de domingo a domingo, a gente pode estar sentadinho aqui com cara de crente o tempo todo, com cara de santinho, de domingo a domingo, mas é o Pai que está vendo em secreto.
E duas coisas precisam ser feitas. Se essas duas coisas não são feitas, nós não pertencemos ao reino, o reino não pertence a nós e a nossa família não muda de curso. Precisamos das duas coisas que nós lemos. Duas coisas primordiais: oração e jejum. São as práticas que estamos esquecendo e deixando para lá, irmãos. E isso impede que a gente tenha entusiasmo. Se você observar, não outra pessoa, mas eu e você, pode subir, Henrique, por favor. Se eu e você olhar para a gente mesmo, para dentro de nós, e começar a notar, está faltando entusiasmo. Nossa, eu estou fraco. Nossa, eu não estou vendo nada disso. O reino, nossa, eu não estou me entusiasmando, eu não estou me alegrando, não estou transbordando de alegria quando eu vejo as coisas de Deus. Estamos precisando corrigir nossa vida. Estamos precisando olhar para o reino de maneira diferente. E olhar para o reino de maneira diferente é joelho no chão, é quebrantamento, é jejum, é falar: eu vou parar de comer, Senhor, até o Senhor vir me transformar. Eu vou parar de comer e eu vou ficar diante de Ti e eu vou orar até alguma coisa acontecer. A igreja anda apática. A igreja, e nós estamos generalizando, estamos vivendo um século 21 de apatia. Mas o Senhor nessa semana está nos dizendo que precisamos entrar no reino. Estamos nessa tarde vendo e ouvindo o Espírito Santo dizer que precisamos mudar a nossa forma de lidar com Deus para a nossa casa mudar. Tem alguma coisa errada na sua casa? Tem alguma coisa que precisa melhorar na sua casa? É meu marido, é meu filho. Não, nós, eu, você, e é com jejum. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Eu vou parando por aqui, mas eu preciso fazer um convite para você nesse final. Sexta-feira, nós temos aqui, nessa próxima sexta-feira agora, nós vamos ter treinamento da Torre de Intercessão. E vamos falar sobre jejum, sobre oração, da maneira que o Espírito Santo tem trazido para nós. Porque a igreja está entrando no esfriamento. Quando eu falo igreja, eu estou generalizando, mas cada um de nós sabemos aqui. Não é o tanto de aleluia que fala no culto, não é o tanto de glória a Deus, não é o tanto de arrepio, mas é o tanto de sede de Deus. É um tanto de desejo de Deus. E essa sede, esse desejo, está manifesto no entusiasmo, está manifesto no transbordar de alegria. Se nós não estamos sentindo esse transbordar e esse entusiasmo, está faltando um particular com Deus, jejum e oração. Não precisamos aqui dizer para ninguém nada, porque o Pai está aqui, como nós já lemos, e Ele sabe, Ele sonda cada um. Vamos ficar em pé?